E começaremos a ler no livro de Apocalipse, capítulo 7, como vocês devem imaginar. Mas vamos até o versículo 9. E vou ler até o versículo 17. E hoje estou lendo na Nova Tradução Viva. A Bíblia diz que depois disso viu uma grande multidão ou, dependendo da tradução da Bíblia, uma grande multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles estavam vestidos de branco e seguravam ramos de palmeiras em suas mãos. E gritavam com grande rugido: a salvação vem do nosso Deus, que está assentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram diante do trono com o rosto em terra e adoram a Deus. Eles cantaram: Amém. A bênção, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então um dos 24 anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde eles vieram? Aspas. E eu lhe disse: Senhor, tu és aquele que sabe. Então ele me disse: estes são os que morreram na grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e as alvejaram. É por isso que estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, nem serão abrasados pelo calor do sol, pois o Cordeiro que está no trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes das águas da vida. Vamos reservar um momento para orar juntos. E se você está se juntando a nós pela primeira vez, como centenas e, em alguns meses, milhares se juntarão a nós pela primeira vez, estudaremos esta questão específica em Apocalipse, capítulo 7. A coisa mais importante sobre profecia bíblica que eu poderia ensinar a vocês é que vocês precisam viver prontos todos os dias para encontrar o Senhor. E então, no final da transmissão, gostaria de orar com vocês pessoalmente. E quero que vocês recebam Jesus Cristo hoje e tenham certeza de sua salvação. Essa é a coisa mais importante coisa que você pode realizar hoje. Saber que você deu as costas ao pecado e pela fé voltou seu coração para Cristo. E no final, faremos outra oração que muitas pessoas chamam de oração do pecador, e peço que você seja paciente o suficiente para esperar até esse momento. Pode ser a maior decisão que você já tomou. Vamos orar juntos para começar. Pai, ao abrirmos as Escrituras mais uma vez, pedimos que a unção do Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Obrigado por termos uma cópia da Bíblia em nosso idioma. Pois há tantas pessoas ao redor do mundo que não têm nenhuma parte das Escrituras em seu idioma. Obrigado por sua fidelidade e por sua bênção. Oro por cada pessoa que está ouvindo agora para que crie dentro delas um desejo como fogo que nunca se extinguirá para servir ao Senhor e viver prontos nestes últimos dias. Agora, com a ajuda e a sabedoria de Deus, direcione-nos por meio de sua palavra, e teremos o cuidado de lhe dar louvores, pois pedimos isso em nome poderoso de Jesus. E todo o povo de Deus disse: Amém. Aspas. Houve e continua havendo algum debate sobre quem realmente é a grande multidão em Apocalipse 7, versículo 9. E se você é um de nossos fiéis estudantes da Bíblia e me ouviu ensinar sobre profecia bíblica ou ensinar sobre a Bíblia por algum tempo,
Você sempre me ouviu dizer que há visões diferentes sobre os detalhes na interpretação de certas partes da profecia bíblica. Mas quero lembrá-lo, como sempre faço, que é uma parte muito importante do caráter cristão que sejamos humildes e graciosos com aqueles que podem discordar de nós, mesmo quando essa graça não é recíproca. Mas hoje há algumas coisas na interpretação adequada da profecia bíblica que quero destacar a vocês que não são negociáveis. Mesmo entre aqueles que podem ter visões diferentes em certas coisas quando se trata da profecia bíblica e da cronologia dos eventos da profecia bíblica e do fim dos tempos e assim por diante, todos concordam em três coisas. Quero dizer isso novamente porque é muito importante e espero que você esteja tomando notas. Nós sempre pedimos que você traga uma Bíblia, traga uma forma de fazer anotações, traga um marca-texto enquanto passamos por algumas das passagens maravilhosas sobre profecia bíblica e oferecemos ensinamentos. Mas você me ouviu direito. Embora existam visões diferentes em certas coisas no debate sobre profecia bíblica e certos eventos e a cronologia e como as coisas se desenrolam e são interpretadas, há três coisas com as quais qualquer crente bíblico legítimo ou estudioso legítimo concorda. E eu quero que você as anote. Embora existam visões diferentes sobre profecia bíblica, essas três são o que eu chamo de inegociáveis. Número 1. Todos acreditam, independentemente de suas visões ou posições, todos acreditam no retorno literal, físico e visível de Jesus Cristo a esta terra. Se você estiver anotando isso, eu as repetirei. Número 1. Todas as posições acreditam no retorno literal, físico e visível de Jesus Cristo a esta terra. Número 2. Todos concordam com a ressurreição corporal dos mortos. A ressurreição corporal dos mortos. E número 3. Todos acreditam no julgamento final de todas as pessoas. Embora haja vários debates e alguns não concordem, para saber quando o arrebatamento ocorrerá. Ele ocorrerá antes da tribulação ou no meio dela, ou a igreja passará por toda a tribulação, ou alguns diriam que não haverá arrebatamento algum. E há muitos tipos de visões que você pode encontrar ao estudar as profecias bíblicas. Mas quero compartilhá-las com você como base. Oro para que as anote. E o mais importante, oro para que você nunca as esqueça, porque elas não são negociáveis. Elas são ensinadas tão claramente nas Escrituras que, se você se deparar com qualquer ensinamento ou qualquer professor que rejeite o retorno físico e visível do Senhor Jesus Cristo à Terra, rejeite a ressurreição corporal de todas as pessoas ou rejeite o julgamento final de todas as pessoas, meu amigo, esse seria um falso mestre e você deve rejeitá-lo. Essas três coisas e essas três verdades são inegavelmente apoiadas nas Escrituras e têm sido consistentemente proclamadas ao longo de toda a história da Igreja. Número 1. Se você estiver tomando notas, quais são as 4 eras no livro do Apocalipse? Quais são as 4 eras no livro do Apocalipse? Espero que vocês anotem isso. E, se precisarem, sintam-se à vontade para pausar se estiverem assistindo ao canal do YouTube, ou pausar se estiverem ouvindo o canal do podcast, ou Facebook, ou qualquer outro lugar em que estejam ouvindo este ensinamento. E anotem isso porque essas 4 eras no livro do Apocalipse os ajudarão a ler e interpretar as Escrituras nos capítulos 1 a 3. A primeira é a era da Igreja. E quanto tempo dura a era da Igreja? Porque o arrebatamento é um evento